Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje trazemos aqui, uma vez mais, o tema da ansiedade. Não é? E já aqui o tratámos há algum tempo atrás, mas como esta é uma condição que cada vez mais também se encontra tão presente em tantos de nós, não é? Que achei que podíamos trazer aqui outra vez este tema. Bom, então, vamos lá recuperar mais ou menos aquilo que já falámos no passado. Então, o que é a ansiedade? Então, grosso modo, trata-se de uma condição, não é? de um conjunto de emoções, de estados, não é? De estados de ser, de sentir, não é? Que na realidade nos são desagradáveis, não é? Que aparecem também mais frequentemente quando estamos, digamos, face a algo que julgamos que nos pode trazer alguma sensação de ameaça, de perigo. Portanto, algo que nos assusta, não é? Algo que nos inquieta, digamos assim. No fundo, é também uma antecipação negativa, digamos assim também, relativamente a algo que julgamos que poderá vir a acontecer. Agora, no meio de tudo isto, facto, todos nós temos, em alguma medida, não é, uma pequena dose de ansiedade, pequena que seja, não é? Porque, afinal de contas, as preocupações diárias, todas as preocupações diárias, são algo que, de certa forma, também todos nós acabamos por viver. Portanto, isto quer dizer que alguma ansiedade até pode ser normal, não é? Porque também nos mantém alertas, mantém-nos focados, não é? E por isso também mais conscientes também da energia que temos que desprender para corrigir aquilo, para ajustar aquilo, não é? O que quer que seja. Mas por outro lado, depois também demasiada ansiedade já poderá ser considerado também um problema, não é? Porque pode estar a influenciar muitas das nossas áreas de convivência, não é? O trabalho, as relações com as pessoas, portanto, com uma grande interferência no nosso dia-a-dia, não é? E por isso também poder estar a causar ou poder trazer ainda outras consequências negativas. Bom, então, e o que é que se sente, mais ou menos, genericamente nestes estados? No nosso corpo, por exemplo, o coração acelerado, não é? O bater muito rápido, não é? Falta de ar, por exemplo, as tonturas, não é? As dores de barriga, as dores de cabeça, por aí fora. Depois, por exemplo, ao nível dos pensamentos, não é? Toda esta tão grande preocupação, não é? Sempre muito constante também, não é? Sempre muito constante com o futuro, não é? Com o desfecho negativo que as coisas podem vir a ter, não é? Toda a possibilidade de falhar que julgamos que poderá existir, não é? O facto de deixarmos que podemos também, por exemplo, de desiludir os outros, não é? Trazendo tudo isto sempre uma carga tão negativa, não é? Um pensamento muito negativo para tudo aquilo que estou a sentir também. Pois ao nível dos comportamentos, por exemplo, não é? Tão facilmente identificados, não é? Por quem sofre episódios mais recorrentes de ansiedade, não é? A dificuldade em dormir, não é? A dificuldade em relaxar, a dificuldade na concentração, não é? O evitar de um determinado número de pessoas, de sítios ou de situações mesmo, portanto, não é? O meu afastamento, digamos assim, para não estar face àquilo que eu sei que me vai trazer todo este desconforto, todas estas dificuldades, não é? Agora, independentemente de tudo isto, não é? O que é que seja que eu faça, não é? A forma como eu penso ou como eu sinta, tudo isto pode ser normal de estar a acontecer, não é? Porque eu faço como que uma avaliação daquilo que a minha vida me tem trazido, daquilo que a minha vida tem sido, não é? As incertezas, as poucas seguranças, não é? As mais variadas fragilidades, não é? Todas as preocupações, não é? O sentir-se perdido, não é? O não se sentir com capacidade para conseguir resolver o problema, não é? E, portanto, é como se fizesse uma reunião de tudo o que eu passei, não é? Todas as dificuldades que eu passei, não é? Me esquecesse em absoluto também da forma como as ultrapassei, não é? E me focasse unicamente neste aspecto negativo da coisa, do impacto que está a ter em mim neste momento, não é? E deixasse para trás as evidências, digamos assim, das minhas competências para resolver o problema. No entanto, muito embora eu me possa centrar nos meus episódios mais passados, não é? E deixar que esta carga emocional da incerteza tome a sua parte, não é? Tudo isto acontece também por uma razão, não é? E a razão é, grosso modo, para a nossa proteção. Ou seja, quando estamos nestes estados de maior alerta, não é? É porque consideramos que, de alguma forma, existe ou pode existir no ar uma determinada ameaça, não é? Um determinado perigo, como dissemos há pouco. Portanto, é um estado, na realidade, de hipervigilância, não é? De grande atenção ao ambiente também, para podermos agir de imediato. Portanto, é como se nos prontificássemos, se ficássemos mais despertos, digamos assim, para socorrer algo ou alguém, ou mesmo, realmente nós, em caso de necessidade, não é?
é o estar pronto para agir, no final de contas. Ok. Então, aceitamos assim também esta sua função de proteção, não é? De preservação até da nossa própria vida, se for preciso. Mas e se tudo isto for num estado, digamos, exagerado, não é? O que é que fazemos se tudo isto for numa medida absolutamente desmedida também, não é? E se nos estiver a consumir todas as nossas energias, não é? Se estiver a condicionar os nossos dias. Bom, então, vamos lá ver alguns passos para combater toda esta negatividade, todo este desconforto, todas estas formas de sentir e de pensar também. Então, vamos centrar-nos no aqui e no agora, não é? Aquilo que nós costumamos chamar, ou chamamos de enraizamento, não é? E existem muitas e muitas formas de o conseguirmos. Por exemplo, através dos nossos órgãos de sentidos, não é? E se estas são técnicas que nos trazem bastante apaziguamento e trazem-nos uma percepção também diferenciada sobre a forma como nós achamos que estamos em controle de nós mesmos, não é? Do nosso corpo, não é? Do que sentimos, do que nos rodeia, não é? A própria medição, digamos assim, do que estamos a pensar, do que estamos a sentir, não é? O significado que damos às coisas e por aí fora. Depois, por exemplo, também identificar verdadeiramente quais são os pensamentos que estão a ocupar a maior parte de mim, não é? E de que forma me trazem todo este desconforto, não é? E aqui é preciso ser bastante objetivo, não é? Para podermos contemplar também a possibilidade de encontrarmos formas alternativas de processar tudo isto, não é? E dessa forma, com um pensamento renovado, digamos assim, encontrar uma saída mais positiva, um desfecho menos doloroso, ou pelo menos um com o qual eu me sinta moderadamente satisfeito. Depois, também, muito importante, identificar tudo aquilo que podemos controlar. Por exemplo, com o vírus, com a pandemia, não deixar que o facto de ela existir nos possa moldar a nossa vida no seu todo. Ou seja, por exemplo, se eu sei que posso assumir algum controle, por exemplo, lavando as mãos, não é? Evitando aglomerações, não é? Tomando estes cuidados, não deixe que o facto de existir por si só seja uma ameaça no seu todo, não é? Porque eu posso tomar parte neste mesmo controle que ela tem sobre mim e que eu também tenho sobre ela, não é? Portanto, aqui este jogo, este equilíbrio, digamos assim, também. Depois, por exemplo, muito importante também, a partilha de tudo o que se sente, não é? Com os amigos, com os familiares, com os filhos, os colegas de trabalho, etc. Não é? E esta partilha é quase como se funcionasse como uma divisão do nosso nervosismo, digamos assim. Ou seja, ao partilhar, ao deixar que os outros tomem também conhecimento sobre mim, não é? Sobre o meu estado, não é? De certa forma, disponibilizo-me também para receber sugestões, não é? Receber alternativas, digamos assim, sobre formas de fazer diminuir tudo isto que me está a afetar também, não é? Funciona também quase como uma forma de libertação, digamos assim, não é? Depois, mas tão importante também, não é? O capacitar, o confiar que tem as competências para sair desse momento, não é? Que está a consumir tanto de nós, não é? Recorrendo a tudo o que já se passou na vida, no passado, por exemplo, não é? Recolhendo aqui todas as evidências, ou seja, criar o pensamento que, muito embora me sinta nesta posição desconfortável, não é? Eu tenho meios para sair dela. Portanto, é o afastar da rendição, digamos assim, não é? Ainda aqui indo ao passado, mas lembrando o que se fez em situações similares, não é? E pelo menos experimentar uma dessas saídas como alternativa. Depois também, por exemplo, como costumamos a dizer, encontrar os distratores, ou seja, encontrar algo que possa ser usado para o libertar, para libertar, não é? Todos estes pensamentos, sei lá, por exemplo, uma atividade ao ar livre, fazer qualquer coisa que seja do seu agrado, não é? Qualquer coisa que traga satisfação, portanto, neste sentido de criar uma diversão para a nossa mente, não é? Para deixarmos de estar hipervigilantes àquele assunto que nos está ou que pode estar a condicionar a nossa vida naturalmente. Depois também, importante, por exemplo, fazer o planeamento do dia seguinte, dos dias seguintes, não é? Porque isso ajuda-me também a criar uma noção de controle sobre as coisas, não é? Vou fazer listas de tarefas, listas de atividades, criar horários, criar rotinas, tudo mais ou menos nesta linha, não é? Depois, dentro desta linha também, por exemplo, o autocuidado, não é? Os momentos diários para tratar de si, daquilo que é importante para si, não é? O seu relaxamento, o seu bem-estar, não é? E não importa sequer no que estamos aqui a falar, pode ser ler um livro, ir correr, ouvir música, não importa. Algo
que seja verdadeiramente importante para si e que seja prazeroso, que traga prazer, que traga satisfação. Não é? E tudo isto para ganharmos esta noção de que somos nós que estamos no controle, que temos o poder, não é? Que temos competência para o fazer, não é? E que os problemas, afinal, podem não ter a dimensão que eu lhes conferi no início, não é? Portanto, é como se fosse e na realidade é assim que funciona, é o reformular do significado que eu dou ao problema em si, mas também a capacidade diferente que eu assumo relativamente às minhas capacidades para o resolver também. Depois também, por fim, e tão importante, não é? Porque atinge muito o nosso ego e a nossa ligação com os outros, não é? Livrar-se deste estigma, não é? O facto de sentir ansiedade não significa ser-se fraco, não é ser-se inferior. Portanto, podemos ver antes de tudo isto como tratando-se de uma condição que normalmente é passageira, não é? E, portanto, com a possibilidade também de ser naturalmente, ultrapassada. Agora, na verdade, temos é que fazer algo, certo? Para ela passar e, naturalmente, passar a ser também temporário. Ok. Pois também, obviamente, não é motivo de vergonha ou de culpa, não é? Porque o importante é este foco em pensar que poderão haver formas alternativas de resolução daquele problema, não é? E o simples facto de eu me propor a experimentar uma dita alternativa pode trazer uma solução, mesmo que não seja a solução final, não é? Mas pelo menos eu avanço, não é? Porque me tira daquele momento, retira-me daquele local que me está a consumir, não é? E deste modo também, de uma forma progressiva, claro, sempre, passo a passo, não é? Eu entro em contacto com novas experiências, não é? Abrindo a minha mente à possibilidade de receber coisas novas também na minha vida, não é? De aceitar que podem haver formas diferentes de resolver a questão. Tenho é que naturalmente ter esta abertura também para o experimentar. Bom, acho que ficou aqui, outra vez, mais um pouquinho sobre a ansiedade. Quem quiser pode ir à nossa página, estão lá todos os nossos vídeos e o anterior, naturalmente, sobre a ansiedade também. Portanto, mas ficaram aqui mais algumas dicas, algumas pequenas estratégias que os podem ajudar a reduzir ou pelo menos diminuir o impacto deste estado de maior ansiedade. Procurem ajuda, não se deixem consumir nesses estados, porque, como se costuma dizer, elas não matam, mas moem, não é? E também muitas das vezes, ou algumas das vezes, tudo isto, se deixarmos prolongar no tempo, pode se tornar crónico, não é? E aí pode se tornar tudo também um pouco mais difícil de resolver, digamos assim. Ok, então, hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Obrigado por terem assistido. Fiquem todos bem. Obrigado. Até depois.